concurseiros de todo o Brasil! Na aula de hoje, nós iremos falar de uma lei muito importante e muito cobrada em concursos públicos de âmbito federal, estadual e até municipal. É a Lei 10.520 de 2002, a lei que fala sobre a licitação na modalidade pregão. Esta aula será dividida em dois momentos. Na primeira, iremos fazer a leitura da lei e na segunda, iremos responder questões. Não se esqueça, concurseiro, de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Bons estudos! Esta lei institui no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Município, nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e da outras providências. Artigo 1º. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser dotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Parágrafo 1º do artigo 2º. Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação nos termos de regulamentação específica. Parágrafo 2º. Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, a participação de bolsas de mercadoria no apoio técnico operacional aos órgãos e entidades promotoras da modalidade de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. Parágrafo 3º. As bolsas a que se refere em parágrafo 2º deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a participação plural de corretoras que operam sistemas eletrônicos unificados de pregão. Artigo 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte. Inciso 1º. A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento. Inciso 2º. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas as especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. Inciso 3º. Dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referida no inciso 1º deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados. Inciso 4º. A autoridade competente designará dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação o pregoeiro e a respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lance, a análise da sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Parágrafo 1º. A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencente ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. Parágrafo 2º. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções do pregoeiro e de sua equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Artigo 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Inciso 1º. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou não existindo em jornal de circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento do que trata o artigo 2º. Inciso 2º. Do aviso constarão
a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. Inciso 3º. Do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso 1º do artigo 3º, as normas que disciplinarem o pronunciamento e a minuta do contrato, quando for o caso. Inciso 4º. Cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgados na forma da Lei 9.755 de 98. Inciso 5º. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contando a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Inciso 6º. No dia, hora e local designado, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Inciso 7. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão declaração, dando a ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 8. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Inciso 9. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivo, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Inciso 10. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital. Inciso 11. Examinada a proposta, classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito de sua aceitabilidade. Inciso 12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do listante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Inciso 13. A habilitação far-se-á com a verificação de que o listante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e as fazendas estaduais e municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômica financeira. Inciso 14. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF, e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados neles constantes. Inciso 15. Verificado o atendimento das exigências fixada no edital, o licitante será declarado vencedor. Inciso 16. Se a oferta não for aceitável, se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. Inciso 17. Nas situações previstas no inciso 11 e 16, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Inciso 18. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido prazo de 3 dias para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais solicitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Inciso 19. O acolhimento de recursos importará a invalidação apenas dos autos suscetíveis de aproveitamento. Inciso 20. A falta de motivação imediata e do licitante implicará a decadência do direito de recurso e a abdicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ou vencedor. Inciso 21. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a abdicação do objeto da licitação ao vencedor. Inciso 22. Homologada a licitação pela autoridade competente, o abdicatório será convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital. Inciso 23. Se o licitante vencedor convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso 16. Artigo 5º. É vedada a exigência de garantia de proposta, aquisição do edital pelos licitantes como condição para participar do certame e pagamento de taxas e emolumentos, salvo se os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Artigo 6. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não tiver fixado no edital. Artigo 7º. Quem convocado dentro do prazo de validade da proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Município e será descredenciado no SISCAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 14 do artigo 4º desta lei, pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais. Primeira questão. O prazo de validade das propostas será de dias, se outro não estiver no edital. Alternativa A, 35, B, 40, C, 45, D, 50 e 60. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Quem marcou a alternativa E, acertou. Segundo o artigo 6º da Lei 10.520 de 2002, o prazo será de 60 dias se não houver outro fixado no edital. Segunda questão. As únicas vedações que constam na Lei 10.520 de 2002 é sobre a existência de garantia de proposta e aquisição do edital pelo licitante como condição para participação no certame. Pausem o vídeo e tentem responder. Quem marcou que está errado, acertou. Segundo o artigo 5º, é vedado 3 itens: a garantia de proposta, a aquisição do edital pelos licitantes como condição para participar do certame e também o pagamento de taxas e emolumentos, com exceção daqueles referentes ao fornecimento do edital que não serão superior ao custo de reprodução gráfica e dos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Terceira questão. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contada a partir da publicação do edital, não será inferior a 8 dias corridos. Pausem o vídeo e tentem responder. Então, concurseiros, quem marcou que está incorreto, acertou. O prazo é 8 dias úteis e não 8 dias corridos.